Olá, meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu tenho um canal no YouTube, um canal voltado à dança, que leva o meu nome. E se você gostar do canal, eu lhe convido então para conhecê-lo. Se você gostar, você assine o canal, você aperte o sininho em todas para receber todas as notificações. E se você tiver interesse em apoiar o canal, você o apoie através do Pix celular 21 971 97 6960. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Inês Drummond, uma bailarina do Balé do Teatro Guaíra, mas bailarina da companhia mais experiente, formada por bailarinos mais maduros. O bailarino mais jovem dessa companhia tem 54 anos. E nós vamos então saber com a Inês como é essa dança que acontece naquele corpo que não é mais tão jovem. A Inês vai nos dar essas informações, falando da sua própria experiência, da experiência dentro da companhia, do que ela percebe nos colegas. E a Inês já entrou aqui, agora eu vou mandar um convite para ela. Convidar a Inês Drummond, que vai conversar conosco sobre esse. Inês, o convite já foi para você. Inês, o convite foi para você. Simone, de São Paulo, está aqui. Muito obrigado, Simone. As outras pessoas também. Sejam todos muito bem-vindos. Inês, o convite já foi, viu? Então, nós costumamos escutar muito e talvez até reproduzir que a dança é feita para jovens e por jovens. Será que é assim mesmo? Thelma de Juiz de Fora, seja muito bem-vinda. Será que a dança só pode acontecer dentro de corpos jovens? Nós entendemos que a juventude traz vigor, traz bastante energia, mas a maturidade traz experiência. A experiência não conta, não tem o seu valor. Tudo isso a Inês vai conversar conosco. E Inês, acho que a Inês talvez esteja com problema para perceber o convite. Inês, realmente, o convite foi mandado. Inês, estou aqui te esperando. Eu agradeço já a presença de todos aqui. Realmente é um assunto muito interessante. Para quem dança, para quem gosta de dança, eu posso dizer para vocês, da minha experiência pessoal, que Inês Drummond entrando para falar conosco. Inês, eu já aceitei. Inês Drummond está aqui. Eu acho que estamos com um problema de conexão de internet. Eu peço desculpas a vocês, mas nós vamos fazer esse bate-papo. Oi, Wanderson. Inês Drummond, querida. Não dá para ser no notebook. Eu vou sair do notebook e vou ficar no celular mesmo, porque no celular eu consegui. Eu vou sair aqui. Oi, Wanderson. Olha, eu estou escutando muito bem você. Você me escuta, me vê? Sim, eu estou falando pelo celular mesmo, porque eu tentei pelo notebook e não consegui, por isso que eu demorei para entrar. Peço desculpas a todos. E agradeço muito pelo convite e muito prazer em conhecê-lo virtualmente, né? Inês, o prazer é meu e eu que agradeço você ter aceito.
E eu já quero imediatamente fazer um agradecimento especial à Giovana Leone, que foi sua aluna, que fez o nosso contato. Giovana Ela não foi, ela foi minha... Só um pouquinho, desculpa. Ela é minha amiga, ela não foi minha aluna. A gente dançou juntas dança de salão. Olha, me desculpe, eu achei que ela tinha sido sua aluna, me perdoe. Não. Inês, Inês, bailarina, pianista, cantora, atriz, ou seja, uma mulher das artes, né, Inês? Nós estamos aqui para falar da dança que acontece na maturidade. Eu estava, durante a apresentação, dizendo que nós escutamos muito ao longo da vida que a dança acontece e é feita para e por jovens. Mas acontece que, ao mesmo tempo em que a juventude traz bastante energia, a maturidade traz experiência, não é? Então, são valores distintos, mas do mesmo peso. Inês, me fala da sua carreira do início até a gente chegar à maturidade. Você começou com quantos anos e onde? Você vai me cortando se eu falar muito, porque eu falo muito. E tem muita coisa para falar. Aqui, Dalila, dando boa tarde, dizendo que você é uma amiga linda, ok? Oi, Dalila, beijinho. Então, eu comecei com 7 anos. E foi muito engraçado, porque eu comecei a fazer aula de piano com 6 anos, antes do que a dança. E por conta da minha irmã, a gente voltava das aulas de piano, minha mãe, né, levava a gente e tal, e a minha irmã, um belo dia, viu na garagem de uma casa umas menininhas de titizinho, rosinha, colanzinho, meinha, sapatilha e tal, ficou parada olhando. Aí eu, por conseguinte, também fiquei parada olhando, né, mas ela falou, mãe, eu quero fazer aquilo ali. Ela falou. Aí a minha mãe falou, vamos lá falar. Eu falei, eu também quero. Porque a gente sempre foi muito, nós somos muito unidas, né? A diferença de 1 ano e 8 meses. Eu e a minha irmã, sou a mais velha. Enfim. Aí entramos, aí minha mãe falou com a Valéria, até, que era a professora, eu lembro dela o nome. Enfim, a gente começou a fazer aula para sintetizar, né? E daí ela foi para Brasília com o marido e indicou a gente a Marisa Estrela, que dava aula no Clube Mackenzie, lá no Meier, né? Onde eu morava, né? No final da Rua Dias da Cruz, antes de vir para cá. Aí fomos lá, minha mãe daí conversou com ela, começamos a fazer aula, e eu e a minha irmã sempre no primeiros da fila, tal, nas coreografiazinhas. Aí, depois de 2 anos, ela falou, olha, se eu fosse você, eu colocava as suas filhas na escola de dança do Teatro Municipal. Elas têm muito jeito, ela disse e tal. Aí a minha mãe escreveu a gente, né? Enfim. Aí passamos, e, bem, na verdade, a minha irmã passou primeiro, eu passei depois, porque eu fui convidada para fazer prova para o primeiro básico, era preliminar, e eu fiquei com medo, né, de não passar e não fiz. Aí fiz no outro ano e peguei a minha irmã na turma do primeiro básico, né? Eu era medrosa, né, insegura, enfim. E aí comecei a fazer as aulas e fiz 8 anos, né, porque a escola são 9 anos com preliminar, como eu entrei no primeiro ano, eu fiz 8 anos, eu estudei com a Melinha também, com a professora da escola de danças, que me preparou novamente para eu entrar para o primeiro básico. Eu estudei com a Irina, esqueci o sobrenome dela, que era uma russa, que faleceu até no incêndio do Hotel Glória, não sei se você, né, não, se você sabia, não sabia. Reconheceram ela pelos ossos do pé, porque ela ficou carbonizada. Enfim. Aí são memórias que eu tenho, né? E aí eu comecei a estudar lá no Teatro Municipal, e tinha um anexo que a gente passava, tipo uma passarela que a gente ia para o Teatro Municipal. A escola era do lado, numa ruazinha, e a gente ia, no anexo tinha acesso aos bailarinos, aos espetáculos, dançávamos lá, né? Até que a escola foi condenada, tal, porque estava com muita goteira. Eu lembro que eu aprendi a fazer granjetê em cima de poça d'água, assim. Né? A professora falava, pula, você está sendo chamada de maravilhosa aqui por muita gente. O último foi senhores Malagutis. Eu até anotei aqui também Heloísa Almeida, ele chamou de maravilhosa, amiga linda. Minha amiga, dançou comigo. Ela é maravilhosa, a Heloísa. Ela dançou comigo no Balé Guaíra, minha super amiga, irmã. Olha. Beijo, amiga. Então,
e o Malaguti, também meu amigo do... Malaguti. Violinista, violinista. Então. Olha, sejam todos muito bem-vindos. Inês, aí você aprendendo dança de uma maneira muito intensa, mas também de uma maneira difícil por conta da estrutura, né? Realmente a arte nunca tem prioridade no nosso país. Mas aí você estudou, se formou, é isso? Sim, aí mudou, a escola mudou, né? Mudou para Lapa, na frente da escola de música, que foi ótimo para mim. Nada por acaso, porque eu estudei piano. E era lá, na Escola Nacional de Música. Porque eu fiz teste para balé e para o piano. A minha mãe falou, qual você passar, você fica. E eu passei para os dois. Aí, minha vida pirou. Uma confusão total, porque tinha o colégio ainda. Sim. Né? E você gostava de estudar? Você gostava de ir para o colégio? Adorava estudar. Eu era boa aluna. Uma vez, até no Colégio Meyer, onde eu estudei meus 3 últimos anos, estudei na 6ª série, eu pulava de colégio todos os anos. Minha mãe ficava com a gente, meus pais, minha família sempre apoiaram a gente por conta das artes, né? E a gente se mudava para ficar mais próximo, entendeu? Minha mãe fez miséria. Minha mãe recebeu um convite para ir para Brasília, não foi por conta da gente, entendeu? Várias coisas. E aí, a minha sorte foi que eu passei nos dois e a escola mudou para frente da escola de música, ali na Lapa, perto do passeio público. Eu só atravessava a rua. Né? Fomos estudar no colégio no centro e ia pulando. Nos últimos anos eu estudei no mesmo colégio, né? Os 3 últimos anos. Eu lembro que na 6ª série meu boletim foi exibido como melhor aluna do colégio, né? E eu fico pensando como eu conseguia dar conta de tanta coisa. Porque na escola de danças, não sei como está agora a Maria Euleneva, tal, né? Sei que tem algumas matérias teóricas, tem dança moderna, além da dança clássica, né? Do balé clássico. Na minha época, a gente tinha 9 anos de balé clássico, 5 de balé moderno, 3 anos de jazz, que era o optativo, mas claro que eu fazia, mais dança espanhola e dança afro. Mais as matérias teóricas. História da dança, história da arte, aí teoria eu não precisei fazer, porque eu fazia na escola de música. Aí ritmoplastia, pedagogia, anatomia. Então, o meu histórico, né, da escola é bem completo, assim. Era uma escola muito completa, porque a diretora era espanhola, a Lídia Costalá. Ela trouxe, então, uma visão europeia para o Brasil, né, para a escola de danças, que foi muito bom, porque eu entrei para o Balé Guaíra, que era, na época, uma companhia eclética. Sim, né? Sim. O Balé Guaíra, o início dele foi como uma companhia clássica, como, na verdade, todas as companhias estatais brasileiras, né? E depois mudou o perfil por uma questão econômica. É muito caro manter uma companhia clássica. Né? E quando você entrou, então, já... Quando eu entrei, era clássico. Desculpa te cortar. Não, pois não. Quando eu entrei, era de dançava muitos clássicos, de repertório tal, entre outros, balé moderno também, e o contemporâneo, que era o estilo do seu Trincheiras, Carlos Trincheiras, que era o diretor na época. Então, era uma companhia versátil. Nós éramos conhecidos como uma companhia eclética, né? Uma companhia brasileira, que dançávamos tudo. A gente colocava ponta, a gente já chegou a dançar 3 balés numa noite só. Várias vezes a gente dançava 3 balés, 2 balés, sempre. Então, dançávamos nas pontas, depois dançávamos de descalço, depois dançávamos de sapato, ou de sapato meia ponta, tudo numa noite. Então, a gente tinha que ter essa versatilidade. E eu, como fiz dança espanhola, né, tal, entre outros estilos, tal, tive uma base, eu também dançava caráter. Porque eu toco castanhola também, né, e daí sapateado. Eu lembro que teve um trabalho chamado Trono, do seu Teixeiras, que falava sobre Inês de Castro, rainha de Portugal depois de morta, né? E que uma parte eu fazia música. Eu ficava lá na coxia com tablado, então tinha parte com sapateado e outras com castanhola, né? Então, Inês, que idade você tinha quando ingressou no Teatro Guaíra? E a pergunta que eu vou lhe fazer, normalmente é uma pergunta indelicada, mas dentro do nosso tema é uma pergunta pertinente. Que idade você tem hoje? Eu não tenho problema nenhum de falar a minha idade, eu tenho muito orgulho.
da idade que eu tenho, e é uma idade maravilhosa, ao contrário de que muitas pessoas falam e pensam, não recrimino, né? Mas eu vivo as minhas fases, sim, muito bem. Eu tenho 59 anos. 59 No anos. meio do ano eu vou conseguir estacionar o carro, gente, na vaga de idoso. E você entrou para o Guaíra com que idade, então? 19 anos. Eu estou há 40 anos no Teatro Guaíra. Inês, você sendo carioca, por que você foi para o Guaíra? Você tentou Então, alguma companhia aqui e não aconteceu? O que houve? Então, vou lhe contar. Eu fazia balé e piano. Eu estava me preparando para ser concertista, né, na verdade, não bailarina. Eu achava que eu deveria seguir a carreira de musicista. E minha professora de piano estava me preparando. Era como se fosse minha segunda mãe. Meu Deus. Olha, porque eu também era uma das melhores alunas, né? Inês Drummond dizendo que você é uma artista completa e uma pessoa simples e querida, né? Nazilene dizendo-se saudosa de você. É isso. A Inês é a sua irmã? Hã? Inês Drummond é a sua irmã? Não, a Kátia Drummond é minha irmã. Eu entrei aí, Wanderson, porque eu não estava conseguindo entrar. Não, eu achei que Inês aqui fosse um nome complementar. Ah, tá. Uhum. De repente, pode ter sido isso. E a Nazilene dançou comigo também, está lá em Teresina. Dançou na Companhia Quasa, depois que saiu do Balé Guaíra. Beijo, amiga. Então, concluindo, eu achava que eu nunca seria uma bailarina. Né? Você queria ser concertista. Isso, porque eu achava que eu era melhor musicista do que bailarina. Apesar de ser boa aluna na escola de danças tal e tudo, mas era muito, muito responsável, chegava às vezes em cima da hora, por causa desse meu sai correndo daqui, vai para cá, vai para lá, os professores já sabiam, né? Enfim. Aí eu sei que o Balé Guaíra ia dançar sempre no Rio, e eu era fã do Balé Guaíra. Nossa, eu era fã, eu me emocionava, arrepiava meus pelos, e eu fiquei amiga de alguns bailarinos, né? Da Eleonora Greca, logo no começo, o Jurandir Silva, ele fez escola de dança também, e foi um ano antes que eu, para o Balé Guaíra, e o Eduardo Laranjeira, Cássio, entre outros, né? A Vânia, que pobres, que eu tive amizade logo no começo, mesmo não estando na companhia. Porque as minhas amigas faziam, às vezes, festas nas casas e a gente confraternizava. Então, eu babava no Balé Guaíra, babava, né? Aí, em 81, eles viajaram pelo Brasil todo, praticamente, menos para o norte, né? E audicionaram, fizeram audição em vários estados, né? Várias capitais e tal. E no Rio também. Eu estava na casa de uma amiga, e aí a mãe dessa amiga falou, amanhã tem audição do Balé Guaíra, que era uma mãe tipo a minha, né? Que estava sempre ali. Sim. Aí ela já faleceu até. E, aliás, eu devo a minha carreira, no começo, a ela, meus pais, né, minha família e a ela. Porque ela disse assim, quem vai fazer a audição para o Balé Guaíra? Aí estava uma amiga, estava a minha amiga, filha dela, e uma outra amiga lá na casa, dormindo, porque eu dormia muito na casa dela. Aí elas levantaram a mão e falaram, eu vou fazer, eu não, fiquei quieta. Ela falou, você não vai fazer? Eu falei, não vou fazer, não vou passar. Eu falei, aí ela falou, você vai fazer sim, porque se você não fizer, você não entra mais aqui. Ela disse para mim. E ela era uma das minhas melhores amigas, a Mônica Gonçalves, né? Tem a Carla Silva também, que é uma das minhas melhores amigas, que dançou comigo, que tem uma companhia também na Holanda, né? Ela estava na Alemanha, foi para a Holanda, acho que é isso que eu tenho tanto amigo, enfim. Inês, me desculpe, você está lendo aqui Move.Brasil, minha irmã linda, grande artista e pessoa incrível. É minha irmã. Agora, minha irmã cantora também, cantora, bailarina, jornalista, atriz, compositora, enfim, diretora, muitos artistas, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer a audição obrigada, mas inventei que não tinha identidade, aí ela falou, liga para sua casa que alguém dá, não tem problema, e inventei um monte de coisa. Eu não tinha roupa, minha amiga me emprestou um colão, uma sapatilha, eu fui fazer a audição. Foi lá no João Caetano, palco inclinado, né? Mas a gente já tinha dançado, né? O que para mim foi vantagem. A gente dançava no Teatro Municipal e às vezes no João Caetano. O Municipal é mais inclinado ainda. Então eu já tinha mais ou menos um preparo, tal. Porque na hora dos fouettés e tudo,
Enfim, e eu, na época, eu era sempre uma bailarina de força, assim, musculatura forte e tal. Eu saltava e girava, mas eu não tinha muita flexibilidade, né? E eu via as bailarinas do Guaíra, pá, eu falei, gente. Enfim, a concepção nossa, né? Tipo, né? Imaturidade, né? Ainda mais naquela época, né? Enfim, aí eu fiz a audição, eu lembro que o seu Trincheiras ficou do meu lado, na coxia, ali um pouco, né? E a barra, tinha barras assim, lateral, barra de frente e tal, e ele ficou do meu lado, né? Enfim. Aí acabou a audição tal, a gente estava indo para trocar de roupa, eu lembro dele falando, Chicas, Chicas, e eu, né? Aí a Mônica falou, ele está falando com a gente, Inês. Eu falei, o que ele quer? A murada, murada de vocês? Ele falou, eu falei, que isso? Ela falou, onde a gente mora, tal. Aí a gente falou, tal. Ele falou, olha, eu gostei muito de vocês e vocês vão receber um telegrama. Era telegrama. Vocês vão receber um telegrama pedindo para vocês fazerem a audição de novo aqui, né, em Curitiba, né, tal. Enfim, daí eu peguei e falei, meu Deus, né, tal, como é que pode? Enfim. Aí fui embora, tal, e daí fui fazer audição aqui, né? E fazer audição. E eu penso até hoje que eu acho que eu passei também, porque eu falei, não vou passar mesmo, eu quero ser pianista, né, tal. Então, se eu quisesse, talvez eu tivesse ficado muito nervosa, né? Porque a gente perde muito com medo e com nervoso, né? Enfim, sim, aí eu vou fazer audição aqui e eles estavam querendo bailarinos, só rapazes, né? Mas se eles se interessassem por moças, eles iam ficar, mas eles queriam 10 rapazes, eram as vagas que tinha, né, tal. Enfim, olha, me desculpe, é porque eu quero passar para você todo esse carinho que você vem recebendo aqui. Alaércio Leite, saudades, dizendo que você é maravilhosa. Já perdi a conta de quantas vezes você foi chamada de maravilhosa aqui. Muito obrigada, gente. Eu fico até emocionada. A Laércio dançou comigo também. E está agora lá em Londres, junto com uma outra amiga minha, que dançou comigo na escola de danças, e que foi para o Joffrey, para a escola do Joffrey e tal, e tudo, e agora ela é professora, enfim, maravilhosa, a Andréa. Ao longo desse caminho todo, eu conheci muitas pessoas, né? E fiz amizade com muitas pessoas. Eu sou canceriana, eu sou mãezona, então, né? Eu estou sempre falando com as pessoas, eu sei de todas as pessoas me procuram para saber das pessoas, né? Enfim. Aí, fiz a audição e tal, e saímos, né? Depois da audição. Eu lembro que o meu número era 21, da minha amiga era 20. Aí a gente desceu. Quando a gente estava entrando no camarim, eles chamaram o número 20 e 21. Aí as pessoas que estavam no corredor, porque estava cheio de gente no corredor, né, tal, que era, todo mundo tinha passado, né, dos lugares, eles audicionaram, e mais outras pessoas de Curitiba e outras que quisessem também fazer audição. Muita gente, que a gente tinha que pular, assim, as pessoas, né, as pernas, tal, no corredor. A gente estava no camarim, voltamos e fomos falar com eles. Tava o seu Trincheiras, o Jair deu a banca, a Isabel Santa Rosa, que era a nossa médica, a marroquina, né, esposa dele, tava a Marta Nesme, tava acho que mais uma ou duas pessoas que não eram, que eram de fora, não lembro agora, né? Enfim, aí eles falaram com a gente que não tinha vaga para estagiário, né, e nem corpo de baile e tal, mas que gostariam que a gente ficasse um tempo como bolsista, que era o que eles podiam fazer, e que a gente ia sendo promovida, né? A minha amiga falou primeiro, ela disse, eu não vou ficar, ela falou, eu vou esperar quando tiver vaga para estagiário, pelo menos tal. E eu fui na onda e falei, eu também não. Porque eu fiquei com medo de ficar sozinha. Eu era muito grudada na minha mãe, sabe? Meu Deus, a minha mãe era meu porto seguro, né? Minha irmã também e tal. E eu tinha 19 anos, mas eu parecia que tinha 13. Eu tinha feito 19 anos. Enfim, aí a gente não aceitou. Ele falou, bom, então espero vocês em outra oportunidade. Agora eu vou começar a chamar os rapazes. A gente desceu. Quando a gente falou, e aí, todo mundo tal, a gente falou, a gente passou, mas a gente não vai ficar. Você não tem noção. Enfim, foi aquele alvoroço. Aí eu sei que daí chegamos e tinha espetáculo nosso na segunda-feira. Imagina, eu cheguei quase em cima do espetáculo. Porque a audição foi no sábado e eu viajei de ônibus. Eu não tinha dinheiro para ir de avião.
Essa minha amiga foi de avião, mas eu e uma outra fomos de ônibus, né? E Tá. aí, 14 horas, né? Às vezes, antigamente, às vezes 15 e tal. Enfim, eu lembro que uma vez quase passei o Natal no ônibus, porque a gente dançou quebra-nozes aqui, né? E aí, o que Aham. que aconteceu? Voltei para casa, tal, é uma história assim que eu tô te falando, que quando a gente tem vocação, já para, tipo, dar um alerta para as pessoas, não desistirem nunca, né? Quando a gente tem vocação, não adianta, né? Olha o que que aconteceu comigo. Uma história assim de que, tipo, jamais isso aconteceu. Jamais um diretor ligou para casa de uma Hellis estudante de dança. Sim, para as grandes etoiles, estrelas, né? É, olha, Inês, também assim, as etoiles também, elas começaram de algum lugar, né? Elas Claro, não nasceram claro. etoiles. Então, você, com certeza, apesar de não se achar capaz, tão capaz, mas o olhar que as pessoas tinham sobre você era um olhar diferente do seu próprio olhar, né? Viram em você uma pessoa muito talentosa, né? Por isso que Pois te é. ligaram. E eu não achava mesmo, né? Aí a gente É. depois vi nas outras audições, as pessoas falavam, eles têm olho clínico. Às vezes a gente falava, meu Deus, essa pessoa. Depois, lá na frente, entendeu? Eles tinham um olho clínico, era incrível, né? Incrível. Uhum. Eles não É. pegavam só pessoas talentosas de físico e tal. Tinham que ser magras, né? Eu tinha 48 quilos na época. Mas, tipo, a gente ia se moldando, né? Eu Sim. tipo, adquiri flexibilidade depois. Tanto que os bailarinos que não me conheceram antes falavam que eu era reganhada, desculpe o termo. Mas é que eles falaram, eu falei, Aham. não, eu Sim, trabalhei sim. para isso, né? Aham. Aí a gente perde É, é. coisas e ganha outras. Eu passei a girar um pouco menos, girava bem, né? E saltar também um pouco menos, mas também continuei saltando bem. Enfim, porque a gente vai adquirindo, né? Aí eu sei que eu estava, que a minha mãe atendeu o telefone do seu Trincheiras, eu não estava em casa, e ele dizendo que eu tinha passado, mas não quis ficar, mas que um bailarino não poderia ir, Marcelo Santos até, meu amigo também, que está na Alemanha, e ele sempre traz uns solos para cá e viaja, agora eu esqueci o nome, todos os anos, enfim. Aham. E aí a mãe dele estava com câncer, e ele não foi, né, naquele momento. E aí ele falou com a minha mãe que tinha sobrado uma vaga e que ele queria muito que eu ocupasse essa vaga. E que ele ia viajar para Olha. Lisboa, porque ele sempre viajava para Lisboa com a Isabel, né? Para ver família e tudo. E que ele ia deixar o Joel de Oliveira, que era coordenador na época, incumbido de ligar para mim. Enfim, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou: olha, ligou um português para cá, tal, Carlos Trincheiras. Eu falei, mãe, mentira. Mentira, mãe. O seu Trincheira ligou para cá, o diretor do Balé Guaíra. Ligou, minha filha, ele é português, não é tal, e ele falou isso da audição, não sei o quê. Eu falei, fiquei perplexa, né? Eu falei, como? Você não ouviu? Me confundi, sei lá, enfim. Tá, passou. Daí ele disse que o Joel ia ligar. Um belo dia, passado uns dias, eu estava em casa, o Joel ligou. Aí eu atendi, daí ele me explicou tudo, tal, falou que ia mandar a documentação, e eu disse, ai, muito agradecida, mas eu não vou, eu não quero, eu não vou para a companhia. Minha mãe pegou a extensão e falou, ela vai sim. Ela vai Mas sim. por que você não queria ir, Inês? Porque eu Porque já tinha não era como medo. estagiária. Hã? Porque não era como estagiária, como Não, bolsista mas não era, estagiário. esse não era o motivo. A Não era o questão não motivo. era essa mais. Não Não era era só essa, eu podia essa. ter ido como bolsista, como eu fui. Porque não É, tinha vaga ainda. Depois eu fui sendo promovida, né? é, E a gente ganhava como bolsista. Ganhava bem na época o salário, sabe? é. Tanto que eu não dependia da minha família. Pra nada, né? A minha mãe ficava, minha filha, se você precisar de alguma coisa, meu pai, pelo amor de Deus, minha filha, não vai fazer nada errado. Eu falei, não, mãe, fica tranquila, tal. Eu fui morar no pensionato. Enfim, acabou que aí ele falou assim, olha, a senhora desculpe, na época tinha telefone na sala, nos quartos de extensão, né? Ela pegou a extensão e disse, ele falou, quem vem dançar aqui é sua filha, desculpe, não é a senhora, né? Aí ela falou, mas eu sei que ela quer, só que ela tá com medo, mas eu vou com ela, vou ficar pelo menos umas 2 semanas para acertar tudo de banco, tal, tudo, documentação, tal, e daí ela vai ficar mais tranquila. Aí ele falou, é isso que você quer? E eu, com Deus da minha mãe, né? Eu falei, É. eu quero. Eu falei, foi assim que eu vim pro Balé Guaíra. E minha mãe veio Inês, que, comigo, que, tal, que maravilha. né? Eu tenho entrevistado algumas pessoas e elas relatam mesmo. É assim, a nossa profissão, ela traz muito glamour, né? Palco, luz, figurino, maquiagem, imprensa,
mas os bastidores só nós que conhecemos, né? E realmente a trajetória não é tão fácil como parece ser. Inês, infelizmente o Instagram, ele estabelece um horário para live, né? Apenas 1 hora, porque assim, a sua vida, a sua carreira daria horas e horas de bate-papo agradável. Eu queria, então, que nós fizéssemos aí um salto no tempo e começássemos a falar da Inês, que hoje faz parte de uma companhia com bailarinos mais maduros, não é? Como é que surgiu Sim. essa companhia? Ideia de quem? O que é que vocês dançam? Então, foi assim. Então, em primeiro lugar, eu dancei 21 anos no Balé Guaíra. E já estou há 19 na G2 Companhia de Dança, que é Balé Teatro Guaíra 2, né? Só que aí a gente diminuiu o nome, né? G2 Companhia de Dança, né? Que nós somos bailarinos dissidentes do Balé Guaíra, todos estatutários, né? Enfim, e infelizmente, quando a gente se aposentar, eles até falam, o último a apagar a luz, acaba a companhia, que eu acho uma tristeza, porque é a única companhia 2 do Brasil, né? Enfim, tiveram 3 outras companhias. Foi assim que aconteceu. Quando a gente já estava assim, com 30 e poucos anos, 35, 36 e tal, a gente começou a vislumbrar, querer vislumbrar outros horizontes. Não querer mais tipo, ficar só copiando coreografias. A gente tinha oportunidade no meio do ano de coreografar quem quisesse, chamar os colegas, tal. Tanto que do Balé Guaíra saíram coreógrafos, iluminadores, cenógrafos, né? Enfim, eu coreografo, né? O Ricardo Gairani, que é do G2, também faz cenografia, figurino, adereços, e assim, outros, né? A iluminação, tal. Cada um foi, né? Além de dançar. Aí a gente um grupo começou a conversar sobre a possibilidade de uma outra companhia, de uma companhia mais madura, com outro direcionamento para pesquisa em dança contemporânea, né, tal. E a gente pegou como molde o Netherlands, né, Netherlands, tal, que segundo um bailarino contou a história, um bailarino que é doutor em dança, né, ele deu aula, ficou na China 1 ano e meio dando aula, ficou em Londres, né, fez o doutorado dele em Londres, enfim. E ele falou pra gente que o diretor da companhia, do Netherlands, estava muito triste porque a esposa dele ia parar de dançar, porque ela não podia mais ficar na companhia. Mas aí ele teve um estalo e falou, vou criar outra companhia. Por que não? Ela ainda tem muito para dar. De outra maneira, o corpo dela ainda pode falar muito de outra maneira. E aí foi criada outra companhia. E a gente se espelhou nisso. Tá, daí falamos, aí pedimos uma reunião para o diretor, para as diretoras do teatro, tal, elas levaram, eu lembro, a gente para uma chácara, tal, e tudo, para a gente conversar, eu lembro da mesa imensa, todos os bailarinos lá, na mesa, e a gente começou a falar o porquê, tal. Elas falaram, a gente vai pensar, mas não aconteceu. Tá. Aí continuamos, tal, tudo. Aí chegou a Suzana Braga, né, para dirigir a gente, tal, enfim. Aí eles resolveram fazer a outra companhia, né? Eles resolveram fazer uma outra companhia para as pessoas que, tipo, quisessem ir para essa companhia, né? Enfim. Só que aí algumas pessoas foram, mas outras a Suzana meio que bateu de frente, sabe? E eu fui um caso desse. Tal, né? Aí eu não pude ir. Aí eu fiquei no Balé Guaíra, eu e outros, né? E o G2 começou com poucos bailarinos, né? Tal. Aí, mas só que eu sempre com aquilo. E amigos meus, tal, amigas, tal, pediram para ir para a companhia. E daí elas ficavam, né, barreirando, tal. Aí elas iam mesmo a força bruta, falaram: a gente não quer mais ficar no Balé Guaíra, a gente quer ir para lá, tal. Mas eu não queria fazer isso. Eu sou muito pacífica, eu sou muito assim, sabe, mediadora, tal e tudo, né? Aí eu acabei ficando no Balé Guaíra, tal. E quando a Carla Reineck passou a ser diretora, ela era diretora da G2 Companhia de Dança, ela passou a dirigir as 2 companhias. Eu cheguei para ela, eu lembro que eu encontrei com ela, subi na escada, eu estava descendo do estúdio do Balé Guaíra, eu falei: Carla, parabéns, tal, agora você vai deixar eu ir para o G2, né? Ela falou: claro, Inês, eu sempre quis que você fosse, tal, não sei o que, ela sempre encontrava comigo e falava: quando é que você vem para o G2, tal, enfim, acabou que ela
que eu acabei indo para o G2 em 2003, agosto de 2003. Ela disse, você passa os teus solos para as meninas, tal, o que você faz, tarará. Então você fica aqui de manhã, faz aula e passa para as meninas, né, para as pessoas, tal, e à tarde você fica lá vendo como o G2 trabalha. Né? E assim eu fiquei um mês, talvez, fazendo isso, tal. E eu tinha feito minha cirurgia no joelho, ligamento, sabe? Também eu pensei, não quero mais ficar aqui. Porque, sabe, eu pensei, tem determinadas coisas que eu acho que eu não vou conseguir mais fazer, também, tal. Enfim, eu prefiro dançar como o meu corpo vai dizer, né? E vai poder, né? Tipo, enfim, com a idade que eu tenho. Na época eu tinha 41 anos. Eu dancei no Balé Guaíra de 19 até 41 anos. Né? Aí fui para G2. Foi assim que eu fui para G2. Inês, aí você tocou num ponto. Você passou por uma cirurgia, isso é muito comum na nossa profissão. Existe também a questão puramente da passagem do tempo mesmo, não é? Não existe mais aquele vigor de antes. Mas eu queria que você nos falasse agora como é que você se sente, você e os seus colegas, ainda em cena. Aquele vigor não existe mais, mas existe a maturidade, não é? Essa capacidade mais ampliada de observação do que é que você pode fazer, o que é que você não pode, e aquilo que se você se propõe a fazer, com certeza é bem feito, porque você escolheu fazer, não escolheram para você fazer. Eu queria que você falasse para a gente de como a experiência de vida ajuda na qualidade de um espetáculo com bailarinos de mais idade. Então, em primeiro lugar, eu queria falar que eu me sinto muito melhor dançando, sabe, hoje em dia, e a partir do momento que eu ingressei na G2 Companhia de Dança, eu comecei a confiar mais em mim, a entrar mais segura em cena. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre saí muito, ficava depois da hora, eu sempre fui muito Caxias, né, e as pessoas podem dizer, eu sempre fiz minhas coisas muito bem, né, tal, mas eu não me sentia 100% segura, sabe? Eu sempre... Porque é falta de maturidade, e já estava bem melhor do que quando eu cheguei, obviamente, mas eu fui me sentir segura e ciente do que eu estava fazendo, realmente, no palco, quando eu entrei para a G2 Companhia de Dança. Eu já tinha 41 anos. Que aí eu digo que eu comecei a dançar de verdade. Né? Entendeu? Porque aí eu sempre gostei de desafios, eu sempre fui uma bailarina que eu sempre me joguei e continuo me jogando, sabe? Claro, com discernimento para tudo. Eu lembro de alguns coreógrafos que falavam, a Inês vai fazer. A Inês faz. Era eu, a Anice, a Carlinha Almeida, não tinha tempo de lift, a gente não tinha medo. Subia, as mais corajosas. As mais entendeu? Corajosas. Então, eu lembro que eu dancei uma vez uma coreografia de um bailarino, que eles viajavam muito para a Europa e tudo, e vinham com informações nos corpos, porque não tinha internet, não tinha nada disso. E daí eu dancei fazendo alusão àquela época do petróleo, das águas, tal, e os pássaros, sabe, as aves, tal. Então entrava as meninas de titi de ponta, e depois eu entrava não, eu entrava de titi branco também, mas só que com um sapatinho, que era contemporâneo. Depois ele ia jogando tinta em mim, eu ia ficando preta, sujando todo o titi, e no chão tinha um plástico desses tipo lona preta, sabe? E ele ia jogando aquele líquido preto, que era um líquido com tinta, e lixo. Eu dancei com aquilo, sendo que eu não tinha ensaiado, porque era bem complicado. E era workshop, né? Era o trabalho nosso, tal, não era da companhia. Poderia entrar para a companhia, enfim, eu caí umas 3 vezes. E não parei. Porque eu fui fiel à coreografia. Eu podia ter dado um truque. Não, eu fui fiel à coreografia, eu tenho até filmado. E daí eu escorregava. Né? Eu lembro que eu tenho uma cicatriz aqui que eu fui de queixo no chão, assim, não botei nem a mão, porque eu saltava com a mão aqui do lado do corpo. E daí eu caí e fiz essa cicatriz. Eu tenho várias marcas da minha profissão e que eu amo, porque faz parte da minha história. Eu fiz cirurgia nos 2 joelhos, um ligamento cruzado anterior e o outro raspagem de cartilagem, e fiz cirurgia aqui na cervical, foi por aqui, 3 hérnias de disco.
Tem uma placa, 3 cases, 8 parafusos aqui, e tenho 2 parafusos no joelho e um arame. Continuo dançando, gente. E me sinto muito bem, sou muito dinâmica, talvez por conta da minha por ser afrodescendente, né, também, além de outros mixes, eu tenho uma mistura, né? Enfim, Olha, eu me sinto muito bem dançando. É muita coisa para falar, né? Eu Não, é muita coisa, mas não, respondeu. Você está respondendo. É que eu queria passar esse carinho que você vem recebendo aqui. Olha, mensagens da Olinda. Você é sensacional, Inês. Amiga, obrigada. Inês, muito amiga. É muito bom receber carinho, né? Você é a prova viva de que os bailarinos podem dançar desde que haja condições para isso também, né? Infelizmente, nós já temos poucas companhias mantidas por governos. No Brasil são pouquíssimas. E essas poucas companhias não aproveitam os bailarinos mais experientes, né? Sim. A companhia clássica que nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, coloca todos os bailarinos mais velhos fazendo papéis de rei, de rainha, de conde. Exatamente. Mas, na verdade, outras coisas poderiam vir daqueles corpos, né? Não só um corps de bras, uma cabeça, né? Enfim. E você traz isso para a gente. Você é a história do G2. Você acredita que os bailarinos com quem você convive no G2 também pensem como você, se sentem realizados, mesmo após os 50 anos? Sim, todos. Por isso que eu acho que a gente está sobrevivendo. A bailarina mais velha tem 67 anos. Olha, que maravilha, né? Eu sou a mais nova, gente, das bailarinas, mulheres. Eu sou a mais nova das bailarinas. Somos 4 bailarinas e 5 bailarinos. Né? E a gente, se vocês virem os nossos trabalhos, vocês não vão acreditar. A gente viaja, as pessoas falam, meu Deus, eram vocês que estavam fazendo aquilo? Quando eles chegam perto e veem que a gente é mais velho. Porque a gente com maquiagem, a gente não dança muito distante, porque nossos trabalhos são muito expressivos. E agora a gente está com dança-teatro também. Os últimos trabalhos foram dirigidos pela Cleide Piasek, uma diretora de teatro, que envereda pela dança também, né? E foi maravilhoso trabalhar com ela. Então, aí é assim, sabe? Tipo, eles chegam e falam, meu Deus, eram vocês que estavam fazendo aquilo tudo. Aí a gente fala, porque se você vê, meu Deus, a gente também não acredita, meu Deus, é a gente que está ali. Quando a gente vê as filmagens, sabe? É muito dinâmico, a gente ainda faz muita coisa de movimento, muita rapidez, claro, que do jeito que o nosso corpo fala. A gente faz alusão aos balés clássicos também. A gente usa os cordas baixas, porque está no nosso corpo, né? Sim. A gente usa. Só que não põe arabesque, faz com o pé no chão, entendeu? Porque a dança contemporânea, ela usa tudo. Todas as artes, todos os estilos, você pode colocar, estando no contexto, né? Porque a dança contemporânea, ela é muito democrática, né? A dança contemporânea, muito democrática. Inês, eu queria lhe fazer uma pergunta, mas você meio que já respondeu sobre o destino sobre o qual eu vou falar. Eu ia perguntar a você se os bailarinos mais jovens têm o desejo de ingressar na G2. Mas aí me parece, se eu não entendi errado, me parece que a companhia não vai existir mais, é isso? Não vai. A gente já fez de tudo, sabia? Mas não é interesse, né, deles terem 2 companhias, porque é muito caro, né, para manter as 2 companhias. Se bem que, porque assim, nós somos estatutários, beleza, né? A gente vai se aposentar e tal, mas aí, quando eles fossem formar outra companhia, não seria, entendeu? Então, seriam 2 despesas, porque o Balé Guaíra agora sobrevive como Palco Paraná, porque conforme nós fomos saindo, indo para o G2, ou indo para outros lugares, ou outras pessoas, ensaiadores, coreógrafos, maîtres, parando de dançar, tendo filho e tal. E eu tenho 3 filhas e continuo dançando, gente. Não desisto. Minha mãe, santa também, minha irmã, minha família, e as avós, tal, enfim. Eu continuo dançando, né? E daí, eu sei que... Eu estava falando, meu Deus, é tanta coisa. Você está falando que vocês, que já estavam há mais tempo na Guaíra, foram saindo. Ajudem a gente.
para a longevidade do G2, quando a gente se aposentar, de alguma maneira, ouvidoria, sei lá o quê, né, pedindo uma companhia 2 para o teatro, porque tem muitos bailarinos que precisam trabalhar e que podem, que são lindos, que eu conheço, que são autônomos e pararam de dançar, porque não tem onde dançar. Então, né? Então vamos pedir aqui às pessoas que estão assistindo, às pessoas que vão assistir depois, tanto no Instagram quanto no YouTube, que se mobilizem para a manutenção da G2, essa companhia com bailarinos mais experientes, porque isso é cultura, é arte, isso alimenta as pessoas, faz bem para a mente das pessoas, para as emoções. Então, por gentileza, vocês que tiverem acesso a essa entrevista, escutem Inês Drummond e escrevam para o governo, para a Secretaria de Cultura, para todas as pessoas que possam ajudar, de fato, a manutenção dessa companhia tão importante. Por quê? O bailarino que tem mais de 50 anos, ele não vai saltar 2 metros de altura, mas ele vai fazer um cours de bras que traz muita emoção, um movimento de braços que traz muita emoção. Tem muito a dizer. Vamos nos lembrar que durante esse isolamento social, que durou cerca de 2 anos, o que manteve as pessoas mais saudáveis emocionalmente foram os shows de música, foram os espetáculos de dança, os filmes, os seriados, ou seja, a arte. Para quem considera que a arte é supérflua, o isolamento social veio aí para dizer que não. A arte, de maneira alguma, é supérflua. Então, ajudem a arte cura, né? A arte cura. Tem os doutores da alegria, que são os atores, músicos, que vão nos hospitais. Eu fui numa clínica de hemodiálise o ano passado, junto com o Jurandir, dançar para eles. Voluntário. Porque eles precisam disso. E eu vou continuar fazendo a minha arte, mesmo quando eu me aposentar e quiser sair, porque eu posso me aposentar e continuar, né? Eu vou continuar fazendo a minha arte, mandando meus projetos, trabalhando com quem quiser trabalhar comigo, como bailarina, como coreógrafa, como quiserem, né? É isso que eu penso, meu direcionamento quando eu saí do teatro, né? Inês, pelo que eu entendi, os bailarinos jovens do Teatro Guaíra, eles são contratados agora, eles não são mais estatutários, é isso? É por isso que não vai existir mais a G2? O último a ir para o G2 foi o Ricardo Garanhani, né? Porque os outros bailarinos, né, estão como ensaiadores, maître, alguns já se aposentaram. E aí, o que aconteceu? A companhia ficou só como contratados. E era um contrato legal, que na época puderam fazer, né? Porque aí ficou uma parte estatutária e uma parte cargo comissionado, né? Que não poderia existir. Aí deu uma confusão. Tem bailarino que ficou como cargo comissionado 20 anos, sabe? E depois foi mandado embora, né? Enfim. Aí eu sei que, tipo, aí eles arrumaram uma maneira, porque todos os bailarinos, quando ficou mais bailarinos comissionados do que estatutários, foram todos mandados embora, inclusive da orquestra. Só que a orquestra tem mais estatutários tinha mais estatutários do que contratados, né? Enfim. Aí eles ficaram estudando o caso, como podiam fazer, tal, e os bailarinos nervosos, coitados, tal, e tururá, a gente estatutário. E a gente daí tinha que fazer, às vezes, também da outra companhia. A gente pegou, tem cargos, e eu falei que fique bem claro que nós somos a companhia 2, porque senão as pessoas vão esperar o Balé Guaíra 1 e não vão ver. Né? Nosso tipo de trabalho é outro. Nós somos Balé Guaíra também, só que é outra companhia. Porque não tinha mais o Balé Guaíra, a companhia 1. Né? Enfim, daí é isso. Daí, aí Palco Paraná, foi implementado o Palco Paraná, que é uma espécie de OS, mais ou menos, assim. Parece que, tipo, eles têm a estrutura do teatro, também que responde por eles, e, tipo, eles sobrevivem de projetos, ou empresário, alguma coisa assim. Né? Eu não sei muito bem, né? Sim. Porque eu sou um zero à esquerda com esses negócios. O negócio mesmo só arte, né? Mas, pelo que eu entendi, é mais ou menos como funciona. E eles são elitistas, né? Pelo menos eles não saem com a mão na frente e outra atrás, né? Pelo menos isso. Olha, eu queria responder para sua irmã, Kátia. Ela está perguntando se a entrevista fica gravada, porque muita gente gostaria de assistir, não pode, porque é um horário de trabalho normal. Sim. Kátia, a entrevista ela fica gravada no meu Instagram,
e depois vai para o YouTube. E quando estiver no YouTube, eu vou mandar para a Inês, e a Inês vai poder disponibilizar para todas as pessoas que ela quiser, tá bem? Então fica gravado assim, tá? Vamos divulgar aí o trabalho da G2, um trabalho tão importante. Inês, dê um conselho, então, para os bailarinos. Ao longo da nossa entrevista, você já foi pontuando, mas eu queria que você agora falasse de uma maneira direta para os bailarinos mais jovens que possivelmente vão acessar a entrevista. E aí, temos chão pela frente, não é? Sim. Gente, eu e o outro bailarino falamos que a gente vai dançar até 100 anos se a gente viver, né? Aham. Enfim, aí botou, sei lá, né? Que é difícil pra caramba, né? Enfim, o que eu tenho para dizer para todos, não só bailarinos, todas as pessoas. Nunca desistam dos seus sonhos. Nunca. Sempre se direcionem. Sempre vislumbrem um caminho que vocês querem seguir com um pensamento positivo, essa energia que a gente emana, porque a gente vibra em volta da gente, né? E vai para o universo, né? O que a gente fala, nossas palavras. Então, é isso. Sempre, sabe, se objetivem, porque nada é impossível. Eu penso assim. Nada é impossível, a não ser a morte, né? A morte. E que, para mim, que acredito na reencarnação, a gente continua ainda a vida, né? Depois, mas enfim, né? É o que eu tenho para dizer. Eu preciso muito agradecer a você. Você acredita que já acabou o nosso tempo? Foi muito rápido, né? Ah, pois é. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que... Porque é muita coisa, né? Não, e foi ótimo. Foi ótimo. Olha, então nós abordamos então a sua carreira, vimos como é que você construiu uma carreira multifacetada até, né? Mas você se focou talvez mais na dança, uma belíssima carreira. Como é que você ajudou então a fortalecer a dança com bailarinos mais maduros? E nós esperamos então que tanto você quanto a G2 tenham uma vida longa nos palcos, tá bem? Muito obrigado. Muito Super agradeço. E só uma vez, eu não sei se tem tempo, alguns bailarinos começaram a fazer dança quando começaram comigo. E me viram dançar. Olha, parabéns. O Grupo Corpo, né? O outro Balé Guaíra, enfim. É só para, tipo, né? Mais pontuar para as pessoas. São os frutos, né, que você ajudou aí a gerar. Inês, muito obrigado. Foi um prazer, tá? Um prazer imenso te conhecer. Prazer foi todo meu. Virtualmente, mas quando eu for ao Rio, nós vamos nos conhecer pessoalmente. Eu quero, tá? Você está convidado para vir para Curitiba também. Pode ficar na minha casa. Olha que eu vou, hein? Olha que eu vou. Pode vir. Pode vir. Tá bem. Inês, obrigado a todo mundo que apareceu aqui. Kátia, sua irmã, lhe dando os parabéns, viu? Anne Rose dizendo, não sou bailarina, mas resolvi fazer dança por influência de Inês. Olha aí, Anne Rose. A tia do meu ex-marido. Muito minha amiga. Parabéns, Anne. Inês, um beijo grande. Beijo, querido. Abraçada. Muito agradecida. Tá? Muito agradecida a quem está na live, me prestigiando e ouvindo as minhas palavras de incentivo, né? Digamos assim, né? Muito grata. E terminamos então com os aplausos de Dedé Marinho. Tchau. Tchau, querido. Muito agradecida. Tchau. Eu que agradeço.